Eu assisti Todo Mundo em Pânico e saí com algumas opiniões, mas infelizmente ninguém liga pra minha opinião. Calma, mano, é só a gente colocar a opinião de quem odiou o filme que o pessoal gosta mais mesmo. Então é isso, eu vou defender esse filme que sim, eu acho que tem seu valor, apesar de ter também seus erros. Foi bem ruim mesmo. A parada mais triste pra mim de Todo Mundo em Pânico não é necessariamente ele ser um filme que talvez não tenha uma história tão boa assim. Eu não tô nem aí pra isso. Assim, agora esse filme aqui, o maior problema pra mim é que eu quase não ri nele. Felizmente pode se preparar aí pra um filme de Adam Sandler, pra um filme de Leandro Hassum, fingindo que é algo a mais do que aquele. As minhas expectativas pra esse filme não eram altas e definitivamente o filme foi bem pior do que eu poderia imaginar. E afinal de contas, que diabo de filme ruim. Só que o humor dos Wayans, ele se deteriorou como a carreira deles acabou se deteriorando ao longo do tempo. Pra você entender o Todo Mundo em Pânico 6, você tem que entender primeiro que o enredo do filme é a própria franquia. Sem dar spoiler, mas o que o filme faz é usar a transformação do cinema e a queda dos filmes de terror como o próprio tema central. O filme usou sequências que tentam juntar personagens antigos com os personagens novos. Aquela fórmula de, olha, temos novos protagonistas, mas os originais ainda estão aqui. Porque essa é uma tentativa de manter a franquia viva quando o orçamento tá curto e o estúdio não quer largar o osso. E a gente já viu isso dar muito errado. Halloween, eu sei que vocês fizeram no verão passado, até o 007. E justamente por isso, o filme zomba de si mesmo, cheio de autorreferências, porque no final, essa é a crítica principal que ele quer fazer. Eu já te digo aqui de primeiro, o filme é politicamente incorreto. E eu não sei o que algumas pessoas estavam esperando. O próprio Rafa Camargo falou que foi ver porque achou que o filme ia zoar todos os lados e isso não aconteceu. Acho da hora essa ideia, sabe? Eu acho que ela super poderia fazer uma galera tipo eu. Só quero que todo mundo se foda, tá ligado? Só quero que a galera exploda mesmo. Eu poderia dar muita risada, entendeu? Mas bom, né? Depois de assistir ao filme, eu vou te falar, tá? O trabalho genuinamente espetacular de me criar essa expectativa foi de quem montou o trailer, cara. Porque essa galera do trailer aí realmente foi gênio, mano. Eles pegaram, tipo, as duas únicas piadas do filme que transmitem essa ideia e meteram aqui no trailer, me fazendo acreditar que o filme inteiro seria isso por conta dessas duas únicas cenas. Spoiler, eles não fazem nada além disso. São literalmente essas duas cenas aí. Mas cara, o filme zoa religiosos, trans, negros, cotas, Gen Z, celebridades e a própria indústria. Ele tentou sim atacar vários ângulos. O filme é curto, bem curto. E justamente por abraçar tanta coisa ao mesmo tempo, ele perde fôlego em algumas. E esse é um dos erros. E nesse tempo, ele se propõe a fazer muita coisa. Se zoar a indústria do cinema como um todo, parodiar filmes de terror, atacar celebridades, como sempre foi uma marca da franquia, né? Zoar a Gen Z e essa nova forma de fazer conteúdo. E ainda manter esse compromisso de não poupar ninguém de nenhum aspecto político. E sem politicamente correto. Outro ponto importante. Para assistir, você precisa entender as referências. São muitas. Referência à própria franquia, às celebridades americanas, a vários filmes de terror. Pra você ter uma ideia, dos que eu contei eram Pecadores, Vandinha, Substância, Cor, Halloween, os filmes do Pânico, principalmente os 5, Guerreiras do K-Pop, que por sinal foi uma das melhores piadas do filme. Então são muitas referências. Fora as que apareceram em sketches menores, como o John Wick, Megan, Michael, Longlegs. São muitas. E assim, pra você entender uma comédia, você tem que entender que comédia é referência, é contexto. Se você não entender aquilo, é impossível rir. Simples assim. Agora, um grande acerto, né, já que a gente falou de alguns erros pontuais, um grande acerto é o personagem do Ray. Aquele mesmo lá, o Ray dos primeiros filmes. Porque ele fazia aquelas piadas de que ele era gay, mas se fingia hétero. E ele continua fazendo o mesmo papel de sempre, fazendo as mesmas piadas. Eles mantêm a essência dessa piada, mas de uma forma que funciona sem cair no clichê, mas trazendo também a nostalgia do personagem. Eu não posso falar aqui, senão eu vou falar as piadas do filme, mas pode ter certeza que é uma adaptação inteligente. E é muito boa a forma que eles constroem, sem também, vamos buscar outra abordagem, porque isso tá passado, porque isso é piada do século passado. Não, as piadas continuam, só que de uma outra roupagem, e é genial. Outro ponto que é bom é a ideia de colocar a filha da Cindy, que era a protagonista dos filmes antigos, como protagonista desse filme, enquanto a própria Cindy tenta roubar esse posto. É uma ideia muito boa. É quase uma crítica direta àquela galera que nunca quer passar o bastão. Só que eu acho que assim, a Cindy poderia ter mais tempo de tela. Afinal, ela era o centro dos 4 primeiros filmes. É muito bom também ver os próprios irmãos Wayne se zoando por terem ficado fora do filme 3 e 4. Ver os próprios criadores como alvo das piadas tem um nível de autoconsciência que poucos filmes tentam fazer. O problema mesmo, central, são as sketches. Várias delas rendem risadas, são boas, mas algumas atrapalham a trama. Apesar de ser um filme sem substância nenhuma,
como eles mesmos divulgaram, poderia sim ter uma trama melhor desenvolvida, e aqui os críticos estão certos. O filme pula de personagem em personagem com um corte rápido do nada, e isso tira o tempo de qualquer história se desenvolver. Tanto os personagens quanto o público ficam sem tempo de respirar. A bilheteria tem ido muito bem, e ao que tudo indica, será o melhor filme da franquia. Assim, de forma resumida, porque a gente também não quer contar o filme, a minha visão é um filme que funciona. Mais do que isso, é um filme ousado, principalmente para ir pro cinema, e isso é um ótimo sinal. Esse filme, cara, tá longe de ser perfeito, mas ele pode ter o dever de reabrir um caminho pra comédia nas telonas. E é difícil um filme que é pioneiro em um movimento ser o melhor logo de cara. A lógica é alguém começar e isso depois ser aperfeiçoado com novas pessoas e novas ideias. Aqui, é claro que os irmãos Wayne não estão começando nada. Eles só estão tentando reviver algo que eles fizeram parte há 20 anos atrás. Mas no mundo de hoje, cara, onde a comédia desapareceu do cinema, e o que é tratado pelos críticos como comédia é tudo menos comédia, é uma crítica social, é algo que não tem piada nenhuma, esse filme sim é um começo. Ou, sei lá, um recomeço. Mas mano, merda, o filme é ruim cala mesmo. a boca.